Monique Danello, TNT Esportes Brasil. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, mas por um viés um pouquinho diferente para cada um. Vocês dois estavam e viveram aquela final de 2021 contra o Palmeiras, e ao longo desses dias, conversando com muitos torcedores nas ruas aqui, o que a gente percebe é que o sentimento é um sentimento de confiança pelo momento do Flamengo, mas ao mesmo tempo trazendo uma carga emocional de já ter perdido para esse rival naquela final de 2021. E acho que nada melhor do que vocês que viveram aquilo ali também como torcedor, para tentar descrever um pouco o quanto isso influencia ou de que forma isso participa dessa final de agora. Então, para o Léo, como jogador que até não esteve em campo naquela decisão porque estava suspenso, eu queria saber como você sente, assim como torcedor, aquilo que vocês viveram lá e tenta reproduzir para os teus companheiros que chegaram depois e que vão viver essa história agora. E para o Felipe, se tem alguma coisa daquela final que você pode usar para preparar essa final de amanhã com esse elenco agora que vai viver uma outra história. Obrigada. Esse que está marcado já. Aí, foi. Boa tarde. Bom, infelizmente aconteceu algo terrível naquela semifinal em que eu me prejudiquei, de repente prejudiquei a equipe e fiquei de fora da final, então fui castigado daquela forma por pegar 2 jogos de suspensão e vi de fora e foi terrível para mim, pelo contexto, por tudo que representou aquela final também, eu não poder estar em campo ou no banco de repente para poder ajudar meus companheiros. Mas da arquibancada ali tentei passar o meu apoio a todos que estavam em campo, no vestiário também. Mas o que deu para mim, né, tirar de lição daquela final foi que chegaram, né, naquele momento os 2 melhores e a gente de repente merecia até merecia a vitória no tempo ali normal, mas a gente sabe que o futebol tem várias variantes e infelizmente a vitória foi pro Palmeiras. Boa tarde. Tá bem? Tá ouvindo, né? São finais diferentes, momentos diferentes. Claro que está gravado na cabeça do torcedor aquela derrota. No final das contas, quando 2 entram no campo numa final, só um sai vencedor. Foi o Palmeiras. Daquele grupo, são muitos jogadores novos. O treinador é outro do Flamengo. Os jogadores do Palmeiras também, muitos deles são novos. Ficaram poucos remanescentes daquele título deles. Então, como eu falei, é um momento diferente. E nós temos que aproveitar e desfrutar e viver esse momento, porque estar em mais uma final de Libertadores é um privilégio. Bem, aqui por favor. Olá, Felipe. Aqui. Boa tarde. Tadeu da Sportnet. Primeiro eu vou te fazer a pergunta em português e depois eu vou precisar fazer ela em inglês para você. Se você puder me responder em inglês, fique à vontade, senão pode responder em português, tá? Mas basicamente minha pergunta é a seguinte: você já disputou diversas finais durante a carreira, tanto na Europa, tanto finais quanto essas, como de Libertadores e Copas e outras competições, quanto partidas que sejam como finais, né? E você teve em 2019 campeão aqui no Brasil pelo Flamengo na Libertadores. Você foi campeão em 22 e agora em 2025 você está de volta a Lima. Temos essa coincidência. Eu queria saber sobre os seus sentimentos, como que você está sentindo a diferença da véspera do jogo em 2019 como jogador e em 2025 agora como treinador. Eu vou só fazer em inglês agora e aí você responde como preferir, tá bom? Tentei encurtar ela ao máximo aqui.
Ele aqui, ó. Felipe Luis, Nicolás Falcón de todo el aire Uruguay, te digo la siguiente pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿te ha perjudicado entrenar con Simeone desde lo táctico para lo que vos querés con Flamengo? Muchas gracias. Simeone, todo el mundo sabe el cariño que tengo por él. Es un... español, ¿no? Español, ok. Después. Porque es una persona que no solo me ha mejorado como futbolista, sino que me ha cambiado la forma de pensar, me ha mejorado como persona, como me hizo una persona más competitiva, me hizo una persona más ambiciosa, y hoy estoy sentado aquí gracias a él, porque él me ha inspirado a ser entrenador, me ha inspirado a inspirar personas. Entonces soy muy agradecido. Tácticamente tengo cosas suyas, tengo cosas de otros entrenadores que he tenido experiencias con ellos, pero y también de otros entrenadores que nunca trabajé, porque al final todos nos copiamos unos de otros. Muchas gracias, Felipe. Gracias, encantado. Gracias, por favor. Felipe, Letícia, aqui. É uma final de Libertadores, um jogo só, e uma dessas partidas que você tem que minimizar o erro ao máximo, né? Queria te perguntar, muito em função do plano de jogo, assim, o que você espera do Palmeiras amanhã? Um Palmeiras parecido, talvez, com aquele que jogou no Maracanã na última partida entre vocês, um Palmeiras que ocupou o campo do Flamengo e tudo mais, ou um Palmeiras de um Abel Ferreira um pouco mais cauteloso, que jogue com uma cautela no próprio campo, enfim, o que você espera do Palmeiras amanhã? Nesse plano de jogo, o que o Palmeiras vai fazer eu não sei, realmente. Isso é uma coisa deles. O que eu tento passar para os meus jogadores é todas as possibilidades. Se o Palmeiras pressionar, o que eles têm que fazer. Se não pressionar tanto, o que eles têm que fazer e dar o caminho é certo. Mas uma coisa é certa, nós conhecemos muito o Palmeiras, e o Palmeiras conhece muito o Flamengo, porque são duas equipes com identidade, né? O Palmeiras tem um treinador que já está há 5 anos, tem uma forma de jogar muito clara, e por mais que existam detalhes micro que vão haver de ajustes em função do plano de jogo, o Palmeiras é o Palmeiras que todo mundo sabe e todo mundo conhece. Não vai fugir muito da sua forma de jogar, porque vem jogando assim durante toda a temporada, e a mesma coisa é o Flamengo. Então vai ser um jogo que vai estar realmente nos detalhes, e o mais importante é que os jogadores entendam qual é o caminho a seguir nessa final, e que joguem de uma forma leve para poder vencer. Obrigado. Por favor. Vamos lá. Léo, aqui, à sua esquerda, tudo bem? Tudo bom? Pedro Torre, ESPN. Num jogo como esse, de um adversário como esse, como é o Palmeiras, o que você acha que mais exige o Flamengo nesses confrontos que vocês já tiveram? Assim, você tem plano, embates físicos, questão tática, etc. Mas o que mais exige o Palmeiras do Flamengo? Obrigado. Bom, para mim, o jogo passa muito por acreditar, e nós acreditamos muito no plano de jogo que o Felipe nos colocou desde quando assumiu, e com certeza a parte mental. A gente chega muito forte, a gente chega numa consistência muito forte durante a temporada, e bom, a gente está preparado para qualquer cenário. Eu acho que isso fala muito sobre o mental da equipe, sobre a consistência. Eu acho que são esses dois fatores que são importantes, além do tático, do físico e do técnico. Eu acho que você está alinhado nisso que eu falei no mental vai ser muito importante para aproveitar qualquer detalhe que o adversário dê durante a partida. Bem, por favor. Felipe, tudo bem? Léo também, Bruno Melhose, Rádio Bandeirantes. Felipe, a gente sabe que numa final como essa, as informações, a troca de informações é algo muito importante, e não à toa o Flamengo hoje teve um treinamento ali também com aquelas lonas, a gente viu isso acontecendo. Mas em relação ao Palmeiras, o Abel não fez questão de esconder, rapidamente perguntando sobre isso, porque ele poupou 11 jogadores, que em tese, ele não negou, podem ser os 11 titulares. Isso muda alguma coisa no seu planejamento? O que o Palmeiras prepara, você também está estudando para tentar responder nessa final? E ao Léo, eu gostaria de perguntar rapidamente, Léo, a gente teve a divulgação de algumas imagens de uma ação publicitária, né? Você provocando o Vitor Roque, uma brincadeira. Claro que a gente sabe que é algo à parte,
mas existe esse clima de provocação, de rivalidade também entre os elencos, os jogadores do Flamengo e do Palmeiras que já disputaram agora até o final da última rodada do Campeonato Brasileiro? Obrigado. Pode ir. Não tem nem o que comentar sobre isso. Foi uma publicação ali, uma ação de publicidade mesmo. Meu colega de trabalho, a gente se dá super bem e não tem provocação nenhuma. Eu acho que essas coisas extra-campo não vai entrar de forma alguma lá dentro. Tanto ele quanto eu estamos focados totalmente em dar o nosso melhor para ambos os clubes. E eu encaro dessa forma e acredito que ele também. Repete só rapidinho. Dá o microfone. Não, pode falar. Ok. Que o meu trabalho é tentar entender como o Palmeiras joga. Como eu já falei, já sabemos como eles jogam. Tentar entender o que passa na cabeça do treinador e a partir daí entender quais são os pontos fortes deles que temos que tentar neutralizar na sua fase ofensiva e também os espaços que eles costumam deixar para a gente tentar aproveitar na nossa fase ofensiva. Então, independente das peças que joguem, então as características sim são importantes, mas existem muito mais. Para mim é mais importante quase a estrutura do que a individualidade. Obrigado.